Bem-vindos a mais uma exploração profunda aqui no nosso espaço. Hoje a gente está olhando para um material bem interessante, trechos de um artigo, O Prumo do Eterno e a Retidão. Ele foca numa passagem lá do livro de Amós, Antigo Testamento, Amós 7, versículos 1 a 17. E a imagem central é forte, né? Um prumo. Aquele instrumento de construção, né? Isso. Um peso num fio. Isso, para ver se a parede está reta. Simples. Mas aqui, na história de Amós e na leitura dessa fonte, ganha um peso enorme, assim, simbólico. Com certeza. Nosso objetivo hoje é mergulhar nessas visões do Amós, tentar entender o que a fonte está chamando de prumo do eterno e como ela conecta isso até com os nossos dias. A gente vai passar por visões de destruição, súplicas de Amós e essa revelação final do prumo. Então, vamos lá desvendar isso. É uma imagem poderosa mesmo. E olha, antes de entrar nas visões em si, vale rapidinho contextualizar quem era esse Amós, pelo menos como a nossa fonte descreve, né? Boa, quem ele era? Ele não era, digamos, um profissional da fé. Nada de família sacerdotal, nem escola de profeta. O texto bíblico e a fonte reforça isso, mostra ele como boiadeiro, pastor e também cultivador de sicomoros. Sicomoros, tipo um figo mais simples, né? Exato, um figo mais rústico, alguém do campo mesmo. Vida simples. E que, segundo o relato, recebeu um chamado direto de Deus. Uma mensagem bem dura para o reino de Israel, lá no norte. Essa origem dele já dá um tom diferente para a mensagem, né? E ela começa de um jeito bem tenso. A fonte detalha a primeira visão. Deus criando, assim, uma praga de gafanhotos. Devastadores. E eles iam atacar justamente a erva serôdia, a segunda colheita que vinha depois da parte do rei, né? Ou seja, era o sustento do povo comum que estava ali na mira. Pois é, era a subsistência deles mesmo. A ameaça era muito concreta. E é aí que o Amós entra em cena. Ele não fica só olhando, né? Ele age, né? Ele clama a Deus. As palavras são fortes. Senhor Deus, perdoa, peço-te, como subsistirá Jacó, pois ele é pequeno? Ele apela para essa fragilidade, usa até o nome antigo, Jacó, pequenez. E funciona. Segundo o texto que a fonte analisa, sim. Diz que Deus se arrependeu e falou não acontecerá. Impressionante. Essa ideia da intercessão funcionando é forte. A fonte parece destacar isso, né? A força do apelo do Amós, baseado na vulnerabilidade do povo. Mostra um lado da divindade na história que responde, que se compadece, mas a paz dura pouco, né? Pouquíssimo. Logo em seguida vem a segunda visão. E a tensão sobe de novo. Agora o julgamento é pelo fogo. Fogo? Sim, um fogo consumidor, descrito como tão forte que secava o grande abismo, talvez as águas subterrâneas, né? E ameaçava consumir a terra toda. A escala do perigo aumentou bastante. Nossa. E Amós fez o quê? De novo, ele intercede, usa as mesmas palavras da primeira vez. Senhor Deus, cessa agora, como subsistirá Jacó, pois ele é pequeno, o mesmo apelo à fragilidade. E a resposta? E de novo, segundo o texto, Deus recua. Também disso se arrependeu o Senhor. Nem isso acontecerá. A fonte que a gente está usando, ela sublinha essa repetição, né? A intercessão do Amós e a resposta de Deus nessas duas primeiras visões. Sugere que ainda havia espaço para misericórdia, que o juízo não era ainda definitivo. Mas aí a coisa muda. A terceira visão parece fechar essa porta da intercessão. É aí que entra o famoso prumo, a imagem central da nossa fonte. Como é essa visão? Essa é bem diferente, sim. Amós 7, versos 7 a 9. Amós viu o Senhor em pé, do lado de um muro construído a prumo, ou seja, retinho, alinhado. E Deus está segurando um prumo na mão. Um prumo? Isso. Aí o diálogo é curto, direto ao ponto. Deus pergunta: que vês tu, Amós? Ele responde: um prumo. E então vem a declaração que muda o tom de tudo. Eis que eu porei o prumo no meio do meu povo Israel. Nunca mais passarei por ele. Nunca mais passarei por ele. Nossa, isso soa muito diferente de não acontecerá. O que a fonte diz que esse prumo significa. E essa mudança toda.
Bom, Primeiro, a fonte lembra o básico. Prumo é ferramenta de pedreiro, né? Para garantir a verticalidade, o alinhamento. É símbolo de correção, de estar conforme um padrão. Aí, no sentido figurado, a fonte liga o prumo com prudência, discernimento, precisão. retidão. Exato, retidão. A interpretação da fonte é que o prumo simboliza o padrão de Deus, sua justiça, sua lei moral. Colocar esse prumo no meio de Israel significaria medir o povo por esse padrão absoluto, sem desvios. E a frase "nunca mais passarei por ele", a fonte interpreta como o quê? Que antes Deus meio que relevava, perdoava e agora não mais. É exatamente essa a linha de interpretação da fonte. Não é mais ignorar as falhas, passar por cima, como você disse. É o contrário. O fim da tolerância, o fim da chance de intercessão como antes, Deus ia aplicar o padrão dele de forma definitiva. Então o julgamento virou inevitável nessa leitura. Sim, segundo essa leitura, sim. E as consequências vêm logo depois no texto. Destruição dos lugares de culto, dos altos de Isaac, dos santuários de Israel, e violência contra a família real, a casa de Jeroboão II. Essa fonte que a gente está usando, ela vai mais fundo nessa interpretação do prumo? Dá algum detalhe teológico específico? Vai sim. Ela conecta essa imagem do prumo diretamente com uma leitura teológica cristã, sabe? A fonte argumenta que o muro perfeito, a prumo, seria a perfeição da lei de Deus. E o prumo, o instrumento que mede se algo está de acordo com essa lei. Ok. E aí ela afirma que a única forma de alguém realmente corresponder a essa retidão seria através de Cristo. Tem até um trecho que diz algo como: a retidão é Cristo nos eleitos. Então, para quem escreveu essa análise, só quem está em Cristo passaria nesse teste do prumo. É uma leitura bem específica, né? Usa uma lente do Novo Testamento para olhar essa passagem do Antigo. Entendi. É uma camada interpretativa bem particular da fonte. Agora, essa mensagem de juízo certo, sem negociação, como é que ela foi recebida lá na época? O relato conta? Conta e foi recebida da pior maneira possível pelo poder estabelecido. A reação vem de Amazias, ele era o sacerdote principal de Betel, Betel era importante, né? muito centro religioso de Israel, mas era um santuário real, ligado ao rei Jeroboão II, competia com Jerusalém, em Judá. E esse Amazias ouve a profecia e, segundo a análise da fonte, ele reage mais como um funcionário do governo do que como um líder espiritual buscando a verdade. E o que ele faz exatamente? Ele manda um recado para o rei Jeroboão, acusando Amós de conspiração. Fala assim: Amós tem conspirado contra ti. A terra não pode suportar todas as suas palavras. Ele dá uma distorcida, focando na ameaça ao rei, Jeroboão morrerá à espada. Depois ele vai direto no Amós e manda ele embora. Fala: vai, vidente, foge para Judá, vai ganhar seu pão lá, profetiza lá. Mas em Betel nunca mais, porque aqui é o santuário do rei, é o templo do reino. Basicamente, sua mensagem incomoda o sistema, some daqui. A fonte comenta essa tensão. Comenta assim, ressalta bem esse conflito clássico, né? Mensagem profética desafiando o poder versus a estrutura político-religiosa querendo se proteger. A fonte observa que o interesse do Amazias era manter Betel como centro de poder humano, ligado ao rei. A mensagem de Amós, que mostrava o desalinhamento de Israel com Deus, era uma ameaça para isso. É uma questão que sempre volta, né? Instituições reagindo mal a críticas que expõem problemas. Exatamente, como elas podem ficar na defensiva quando confrontadas com verdades inconvenientes. E o Amós, como ele, um simples boiadeiro, como a fonte lembrou, reage a essa ordem de expulsão. Ele se encolhe. Que nada! A resposta de Amós, lá nos versículos 14 e 15, é uma das partes mais marcantes do livro. Primeiro, ele rejeita o título que Amazias usou, talvez com desprezo, vidente. Ele diz: eu não sou profeta, nem filho de profeta. Tipo, não sou dessa casta profissional. Isso, a fonte interpreta assim. Não tenho diploma para isso, não sou treinado formalmente e continua. Mas boieiro e cultivador de sicômoros.
Ele assume a origem humilde. E aí ele justifica por que tá ali, então. Exato. Ele emenda. Mas o Senhor me tirou de após o gado e o Senhor me disse: vai, profetiza ao meu povo Israel. A autoridade dele não vinha de estudo, de família ou da permissão de Amazias. Vinha de um chamado direto de Deus, segundo ele. Forte isso. E a fonte usa isso para reforçar aquela ideia, né? Que na perspectiva bíblica que ela apresenta, Deus escolhe quem ele quer, usa quem ele quer, não importa o currículo. A fonte até brinca que Deus não exige nenhum curso de teologia. A simplicidade do Amós acaba reforçando a soberania de Deus na escolha. E ele não só se defende, ele parte pra cima do Amazias também, né? Sim, ele não foge da briga. Depois de afirmar de onde vinha a autoridade dele, Amós lança uma profecia específica contra o Amazias por ele ter tentado calar a voz de Deus. E é uma profecia terrível, pessoal mesmo. O que ele diz? Diz que a esposa de Amazias ia se prostituir na cidade, os filhos morreriam à espada, as terras dele seriam divididas e ele mesmo morreria exilado numa terra impura. E para fechar, Amós repete a mensagem que tanto irritou Amazias. E Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. O julgamento coletivo estava confirmado. Puxa vida, um final bem pesado para esse confronto. Mostra as consequências dentro da história de resistir à mensagem que Amós trazia. Pois é, a sentença contra Amazias acaba sendo um espelho, né? Um microcosmo do destino da nação, segundo a profecia. Agora, essa fonte que a gente está usando, o prumo do eterno e a retidão, ela não fica só no passado. Tenta trazer isso para hoje. E aqui, acho importante a gente frisar. O que vamos falar agora é a perspectiva, a aplicação feita pelo autor dessa fonte, tá? Como ele faz essa conexão. Olha, o autor faz uma aplicação bem direta e bem crítica, eu diria. Ele sugere que a situação lá de Amós tem ecos hoje. A fonte chega a dizer que, na visão dela, líderes religiosos ou fiéis de hoje poderiam ser até piores que o Amazias. Piores? Em que sentido? A acusação principal é que muitos hoje não suportam ouvir a sã doutrina. É um termo que a fonte usa muito, né? Para se referir ao que ela considera o ensino bíblico essencial, imutável. E o que seria essa sã doutrina que estaria sendo rejeitada segundo a fonte? Pelo jeito que a fonte fala, parece ser a interpretação mais, digamos, tradicional ou literal das escrituras, sem muitas adaptações para o pensamento de hoje. A fonte acusa as pessoas de, ao invés disso, ajuntarem para si doutores segundo seus desejos. Ou seja, procurar quem fale o que elas querem ouvir. Rejeitando o que a fonte vê como a verdade bíblica? Isso, em favor do que ela chama de suas próprias verdades humanizadas. É uma crítica bem forte ao que o autor percebe como relativismo na fé. E a imagem do prumo, como ela entra nessa crítica aos dias atuais? A fonte pega a metáfora de volta. Diz que Deus estaria, metaforicamente, colocando seu prumo no meio das igrejas institucionais e humanas hoje. A crítica é que muitas dessas instituições estariam se mundanizando. Mundanizando. Tipo, absorvendo valores seculares para serem mais aceitas? Exato. Assimilando coisas do mundo para, como diz a fonte, não perder o time da história para parecerem relevantes ou atraentes. E o resultado disso, na visão do autor, seria um exílio da verdade escriturística de dentro das próprias igrejas. E qual a conclusão que a fonte tira disso tudo? É uma conclusão dura. A fonte argumenta que essas instituições, por terem supostamente largado o padrão divino, o prumo, para seguir doutrinas humanas, morrerão em suas doutrinas. Chega a dizer que Cristo estaria simbolicamente do lado de fora delas. Nossa! E o autor termina a análise com sola escritura, né? Aquele lema da reforma protestante, somente a escritura, reforçando que só a Bíblia deveria ser a autoridade final. Mais uma vez, é super importante entender que essa é a leitura e aplicação específica do autor dessa fonte que a gente analisou, tá? Sim, fica claro que é uma visão bem incisiva, bem particular. Então, tentando amarrar tudo que a gente explorou aqui, com base nessa fonte sobre Amós 7, a gente viu as primeiras visões, onde a intercessão de Amós ainda conseguia adiar o juízo, né? Isso, havia uma brecha. Depois, a virada com a visão do prumo,
um padrão divino de retidão que, para a fonte, se tornou inflexível, sinalizando o julgamento sem volta. O fim da tolerância na leitura deles. Analisamos também o choque do Amós com o sacerdote Amazias, que expôs bem aquela tensão entre profecia e poder. E, por fim, vimos como a fonte usa essa história para hoje, usando o prumo para criticar tendências que ela vê nas igrejas. Qual seria a grande ideia que a fonte quer passar? Olha, pensando no argumento central do texto-fonte, a ideia principal é que existe um padrão divino, absoluto, de retidão, simbolizado pelo prumo, e esse padrão serve para medir não só a gente individualmente, mas também as instituições, principalmente as religiosas. Certo. A fonte usa Amós para mostrar essa tensão que sempre existe, né? Entre o que esse padrão exige, que é perfeito, imutável, segundo a fonte, e a nossa tendência humana de resistir, seja por conveniência, medo, interesse ou até por tentar se adaptar tanto à cultura que, na visão da fonte, se perde a mensagem original. Amós seria o porta-voz do padrão e Amazias o exemplo da resistência. Essa imagem do prumo como padrão fixo, imutável, levanta uma questão interessante, não acha? O texto mostra como algo divino, absoluto, mas se a gente pensar de forma mais geral, em padrões religiosos, éticos, sociais, como é que esses padrões que a gente às vezes vê como fundamentais, até imutáveis, conversam com a realidade de um mundo que não para de mudar? Como equilibrar a necessidade de ter princípios firmes com a capacidade de se adaptar, de reinterpretar, que a vida exige? É a grande tensão, né? A fonte usa o prumo como esse símbolo da imutabilidade, da referência externa. Mas a sua pergunta é ótima. Como esse ideal de retidão, não importa de onde a gente ache que ele vem, interage com a história, com as mudanças culturais, com o que a gente vai entendendo de novo. É manter o rumo ou ficar tão rígido que quebra? É se adaptar ou perder a identidade? A fonte dá uma resposta bem clara dentro da visão dela, mas a questão mais ampla de como a gente navega essa dança entre o que permanece e o que muda nos nossos valores, nas nossas estruturas, essa continua. Exatamente. Fica aí essa reflexão, né? Para além da análise específica de Amós e da interpretação da fonte, como achar o prumo certo para cada momento? Ou como aplicar um prumo que se diz eterno no mundo que está sempre se refazendo? Fica a provocação para o pessoal pensar.